Olá a todos, desconstruidões e desconstruidoras. No Falsa Polêmica de hoje, a gente vai falar sobre um tema que tem atingido muito a juventude hoje, que é a ideia de pertencimento versus a ideia de individualidade. Por que eu digo que a juventude, né? Porque a gente tem tido uma mudança gradual, mas muito acelerada também nesse último século aí, né, do século XX para cá, em relação à presença, à ideia de pertencimento, né, esse sentimento de fazer parte de alguma coisa, né, e porque a individualidade, o individualismo, né, que começa lá no século XVI e tal, começa a ficar mais forte e a gente começa a ter uma sociedade que a gente consegue viver de uma forma mais individualista. Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma necessidade de ser livre, né, de estar nossa vida, viver ela do jeito que a gente acredita e simultaneamente a gente quer fazer parte de alguma coisa, a gente quer pertencer a alguma coisa, né? Bom, a gente pode dizer que antigamente não tinha muito essa questão de individualidade tão forte. Então você já se sentia pertencente porque você era obrigado, né? Você nasceu ali naquela família, você tinha que viver naquela família com aquela tradição, aquela religião, às vezes até a profissão da família já está colocada e tudo já muito arranjado, você já se sentia parte daquilo, né? Ao mesmo tempo isso muitas vezes era desagradável, né? Porque você às vezes se identificava de uma forma diferente, não se fazia se sentir tão parte, tão você não se sentia agradável nessa lógica, né? E hoje a gente tem muito mais abertura de possibilidades, de profissões, de estilo de vida, de religiosidade ou não religiosidade, espiritualidade, enfim, tem tanta coisa, né? Sexualidade, e as coisas vão se ampliando, né? De uma maneira que, olha, a internet, por exemplo, né? Abre 1 milhão de possibilidades para a gente viver, né? E enquanto a gente vai sofisticando a nossa ideia da gente mesmo, quanto mais complexo vai ficando, quanto menos a gente compra as coisas e aí por inteiro e absorve tudo de qualquer tipo de pensamento, filosofia, estilo de vida, mais a gente vai ficando único, né? A gente começa a questionar tudo, então a gente compra algum pacote, mas a gente não compra o pacote inteiro, né? E hoje em dia é tudo bem, é ok a gente manifestar isso, a gente viver isso. Ao mesmo tempo, isso gera algumas angústias também, né, na gente, quando a gente não consegue lidar bem com isso. Um exemplo muito comum que a gente vê é que, apesar da dualidade estar aí presente, a gente ainda tem uma dominância da indústria cultural no sentido de ditar o que é moda, principalmente entre os jovens, né? Então, tem o que está na moda e tem o que é antiquado, e tem também, claro, a opção de ser outsider, alternativo e tal, mas tudo isso também são outras modas, né? Modas nichadas, são modas de grupos menores, né? Então, às vezes você acaba se vendo pressionado a ter certos comportamentos porque estão na tendência, estão na vanguarda, porque naquele momento é isso que é o que está sendo colocado. E as pessoas querem muito ser inclusas, ser aceitas, principalmente as pessoas mais jovens, né? Que fica nessa busca e muitas vezes não sabe nem direito por que ela quer, porque ainda está experimentando as coisas. E muitas vezes a gente acaba vendo uma negação de coisas que são da nossa natureza para se enquadrar nesses lugares que estão em voga, né? Eu diria que ainda bem que com o amadurecimento essas coisas vão ficando mais foda-se, sabe? Caguei. Realmente não faz muita questão de ser inserido 100% em nada, né? A gente consegue ter mais autenticidade. Algumas pessoas, inclusive, são muito autênticas desde sempre, né? Você vê essas pessoas se colocando de uma maneira muito espontânea, muito autêntica, né? E cagando muito para os outros. Eu acho isso admirável, né? Acho que eu já tive meus picos de ser muito autêntico e outras fases da vida de ser muito volátil. Isso tem a ver também até com a nossa própria ideia da gente mesmo, né? A gente tende a, quando a gente achar o que é nosso mesmo, a gente se posiciona de uma forma que a gente se identifica mesmo, faz sentido, a gente consegue ficar firme ali, né? Mas a tendência, né, pelo menos segundo dizem os especialistas, é quando a gente vai se aproximando dos 30 anos,
a gente ficar mais estável nesse aspecto, né? Então, outra coisa que acontece muito nessa antagonismos entre estilos de vida, né, e acaba às vezes ficando até meio bipolar, que eu acho até meio tosco, né, que você vai ver as pessoas que são mais profundonas e as descoladonas, né? Tem gente que é mais solto, mais livre, e em tese outros seriam mais profundos, mais, né, digamos assim, intensos. E tem uma ideia de se colocar como as pessoas mais profundas como caretas, conservadoras, e as pessoas descoladas como mais liberais, mais racionais, né, até na verdade. E nem sempre isso funciona dessa maneira, porque até essas duas definições elas são muito superficiais, né? Então a pessoa pode ser muito descolada, mas ser apenas uma aparência, não ter nada ali de diferente para dizer, na verdade está só indo no senso comum, né? E às vezes a pessoa pode ser muito profunda e às vezes muito aberta a várias experiências, pode ser uma pessoa que gosta de ver as coisas intensamente, mas que não está tanto preocupado em julgar ninguém. Às vezes sim, né? Claro, todo mundo julga, mas você pode ser profundo e não necessariamente ser conservador, ser careta. Enfim, o que é ser careta, né? Muitas vezes eu diria que fazer o que todo mundo está fazendo para dizer que é descolado, muitas vezes que é real caretice, né? Então é tudo muito questão de perspectiva. Mas uma coisa que também acaba atormentando muito é essa identificação que às vezes a gente quer se fazer da gente mesmo, a gente quer se colocar em algum grupo, quer se identificar em alguma caixa, ou em várias, né? Geralmente em várias. E também a negação, eu não quero ser visto como isso, tal coisa, eu não quero ser rotulado com tal grupo, né? E, então a gente tem essa identificação e a negação o tempo todo acontecendo, né? E a verdade é que a gente nunca vai achar nenhum grupo, nenhum lugar, ou dificilmente vai, que contempla todas as nossas características psicológicas, opiniões, pensamentos, né? É difícil algum grupo social, ou filosófico, ou político, ou religioso, ou mesmo grupo de amigos que vai dar conta de toda a sua complexidade. Na verdade, nenhum vai. Cada lugar vai te dar alguma coisa. Isso eu diria inclusive dos relacionamentos, né? Não vai existir um parceiro ou parceira que vai te dar todas as coisas que você precisa, que você quer, que vai te contemplar em todos os aspectos da sua vida, que vai ser igual ou como você espera de todos os jeitos. Isso não vai existir com nenhum amigo, com nenhum namorado, namorada, marido, marida, com amizade, com trabalho, com nada, né? A gente vai ter que encontrar coisas que vão contemplando a gente em vários lugares, e cada lugar a gente vai conseguir viver mais plenamente um aspecto da nossa personalidade, né? Isso é completamente natural. Então, uma coisa que é muito importante é desapegar dessa ideia de que, meu Deus, eu não caibo aqui. Ai, meu Deus, eu não caibo lá. Não, a gente pode caber em qualquer lugar, à medida que não se agrida, né? E cada coisa, cada lugar, cada situação vai ter algo diferente para oferecer para a gente. Quando o que estiver sendo oferecido for predominantemente desinteressante ou desagradável, é hora de se retirar, né? Mas quando você estiver se sentindo contemplado, ainda estiver sendo bem agraciado pela experiência de estar em algum grupo, em algum local, ainda que esse local não te contemple de todas as maneiras, é ok, porque a verdade é que nenhum vai. E o papo hoje era mais sobre isso, um pouco mais abstrato, né? Mas se isso fez sentido para você, dá aquela curtidinha, dá aquela comentada, e se achar muito relevante mesmo, compartilha e passa para frente. Muito obrigado e até a próxima.